A partir de agora, começa mais uma edição semanal do programa de entrevistas Pode Cá Liberados, comigo e Leila do Vôlei. Uma entrevista exclusiva. É com um jovem na velha política, preparadíssimo, filho de Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, deputado federal Pedro Campos a seguir. Quando uma queimada começa, ela não destrói apenas o cerrado. Ela fecha escolas e paralisa aulas. Aumenta as internações por problemas respiratórios. Queima o solo e destrói plantações, impactando a economia. Queimada é crime. Denuncie, porque senão, uma hora ela chega até você. Governo de Goiás. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo. E como sempre, Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos, sempre. É dia de Pode Cá Liberados, o programa de entrevistas mais comentado na mídia brasileira. E para o mundo inteiro, em 192 países, chegamos através dos Smart TVs, iOS, Android, Samsung, LG, tudo no comando da Sul TV. Comigo, como sempre, ela, a guerreira das quadras, brilho para o mundo inteiro e hoje brilhando na vida pública como senadora federal do Distrito Federal. Leila do Vôlei, se prepare porque eu vou apresentar uma ficha, felizmente, 100% limpa. Pedro Henrique de Andrade Lima Carneiro Campos. Nasceu no Recife em 1995. Vai fazer 30 anos no mês de outubro. Engenheiro civil, filiado ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB meu, histórico de 80 anos. Foi eleito em 2022 deputado federal por Pernambuco, obtendo mais de 172 mil votos, sendo o terceiro mais votado no estado nordestino. Faz parte de uma linhagem política. Pedro Henrique é o terceiro filho do ex-governador de Pernambuco, meu amigo, meu ídolo, Eduardo Campos. Seu irmão mais velho, João Campos, é o atual prefeito do Recife. É neto também da ex-deputada federal e ex-ministra do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes, e bisneto do ex-governador com quem eu tive a honra de conviver, Miguel Arraes. Só isso. É casado desde 2021 com a dentista Augusta Carneiro, que começou a namorar ainda adolescente em 2012, quando tinha 16 anos, Leila. É brincadeira, né? Que currículo. Olha, Pedro, prazer tê-lo aqui conosco no podcast. Certamente vai ser uma entrevista incrível, pessoal. É verdade. Pedro Campos, eu vou começar, além de agradecer a sua presença, perguntando qual a diferença que existe no seu perfil político para o perfil político do seu irmão, João Campos, e para o perfil político do revolucionário, do histórico Eduardo Campos, que se tivesse vivo, seria presidente da República. Prazer, Leila, prazer, Cajuru, estar aqui com vocês no podcast. E já começou com pergunta difícil. Mas eu acredito que em relação aos princípios, aos valores, à visão de mundo, a gente tem uma visão de mundo e valores e princípios comuns, que são compartilhados por João, por meu pai e por mim também.
O que muda um pouco é a questão do tempo. A gente vê, por exemplo, a mudança dos meios de comunicação faz com que hoje João, por exemplo, tenha muita força na rede social. Meu pai pegou o início das redes sociais. Meu bisavô, Arraes, dizia que quando ia numa cidade, se ele não falasse no rádio, ele não tinha feito nada. Hoje em dia você tem que fazer um stories, tem que postar... Exatamente, tem que postar no Instagram. Então, tem certas coisas que mudam na forma. E colocando ali eu e João, a impressão que eu tenho é que João hoje, com o trabalho que ele está fazendo na prefeitura, ele tem mostrado muita força no executivo, de capacidade de fazer, né, de ajudar nessa conciliação, nessa junção, que o executivo tem que fazer isso. O executivo não dá para estar entrando em muita disputa. Você tem que buscar o consenso, a execução e fazer essas coisas. Eu, como deputado federal, tenho mais espaço para poder discutir alguns temas, para poder entrar em disputas, em questões até de debate ideológico, mas porque João, como está no executivo, tem que focar mais nas entregas. Leila do vôlei. Isso é uma boa dobrada. Pedro, deixa eu te falar, você é de uma família tradicional, né, da polícia. Você é filho do Eduardo Campos, irmão do João Campos, bisneto do Miguel Arraes, neto da Ana Arraes. Quer dizer, você tem toda, né, uma história de uma família tradicional e você se formou em engenharia civil. E por que foi? Você acha que era um caminho natural seu, assim, de sair? Porque você exerceu o ofício, você foi, né, trabalhou na engenharia. Sim, eu sou concursado da empresa de saneamento do Estado, que é a Compesa, é como a Sabesp em São Paulo, é como a Caesb aqui em Brasília. E você acha que foi um caminho natural? Na verdade, o que é que meu pai sempre falava isso, e minha mãe também. Minha mãe é servidora pública concursada, meu pai desde cedo dentro da política. E sempre tiveram uma visão de que a gente tem que estar no mundo para contribuir com a sociedade. E tem várias formas de fazer isso. O que é que eles focavam muito? Na educação. Então, você contribui mais à medida que você consegue aprender, se capacitar, ter uma profissão, né, ter um ofício, você consegue retribuir isso para a sociedade de maneira geral. Mas nunca teve um incentivo, por assim dizer, uma pressão para entrar na política. Muito pelo contrário, o que terminou fazendo com que a gente entrasse na política foi exatamente a morte do meu pai. Quando meu pai morre em 2014 na campanha de presidente, João já assume uma função ali de ir fazer campanha, pedir voto para a nossa candidata à época, que era Marina Silva, e para o nosso candidato a governador, roda o estado de Pernambuco todo fazendo isso, e acaba entrando na política, não porque Eduardo colocou João na política, mas porque a falta dele abriu um espaço para uma liderança ali que se consolidasse. João foi eleito deputado federal com mais de 400 mil votos, ele foi o 5º mais votado do Brasil em números absolutos, ele só perdeu para os 4 mais votados de São Paulo. Depois ele é eleito prefeito e dentro dessa discussão política com a sociedade, com o partido, né, e sob a liderança de João, eu saio me licencio da Compesa para poder disputar o cargo de deputado federal e me pergunto, você acha que a decisão foi certa? Eu imagino que os 172 mil votos que eu tive validam essa decisão acertada de que o povo pernambucano, uma parte do povo pernambucano, queria essa representação e viu em mim uma oportunidade de ser representado no Congresso Nacional. Leila, eu vou entrar num vespeiro. Ai, ai. Não tenho como não entrar. Até porque foi repercussão nacional. A minha declaração na época foi capa da Folha de São Paulo, foi matéria da revista Veja e tudo mais. Só lembrando que o Pedro Campos é também o líder da bancada do PSB, com 13 deputados, na Câmara Federal. Eu já fui líder no Senado, hoje sou vice-líder e ele é o líder. Bem, na época, eu fui o único jornalista do Brasil, eu não estava na política ainda, a fazer uma declaração forte de que, para mim, o seu pai, Eduardo Campos, foi assassinado, porque não o queriam como presidente da República. Qual a sensação que você tem quando você vai dormir à noite? O que você pensa? O que você pensou no momento em que aconteceu aquela tragédia? E hoje, de que forma você reviu ou não reviu o que aconteceu? É até uma oportunidade para a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas falam, você foi talvez um dos primeiros a levantar isso, mas isso foi algo que, na sociedade de maneira geral, até hoje, a gente vê muito esse debate. Inclusive, às vezes até de uma forma que eu acho que é injusta conosco, vamos dizer. As pessoas que acham que isso foi algo feito por um governo A ou governo B, dizem, mas você está junto com aquela pessoa que tem relação com a morte do seu pai e tal. Então, feito até de uma maneira injusta, então é importante a gente ter espaço para poder falar sobre isso. Naquele primeiro momento, quando aconteceu o acidente,
É lógico que a única coisa que a gente pensava era que tinha perdido o pai, né? E viveu o luto ali, à espera. Foram 3 dias até que o corpo dele chegasse para ser velado lá no Recife e a gente estava vivendo essa perda de um pai. É lógico que depois que isso acontece, começa essa discussão sobre as causas do acidente, as investigações. E acidentes aéreos, eles são muito bem investigados. Primeiro, pelo CENIPA, que é um órgão vinculado às Forças Armadas, que tem o objetivo de investigar aquilo ali para fazer mudanças sistêmicas que permitam que outros acidentes não aconteçam. Então, o CENIPA, ele não quer saber quem é o culpado. Ele quer saber o que é que deu errado ali e como você garante que não dá errado depois. E, além disso, houve uma investigação da Polícia Federal, onde a Polícia Federal investigou querendo realmente saber: teve algum culpado? Teve sabotagem? Teve algum tipo de ação como essa? E a Polícia Federal, numa investigação séria, conduzida por um delegado da Polícia Federal, descartou qualquer hipótese de sabotagem nas investigações. Colocou as hipóteses que terminaram concluindo o relatório de desorientação espacial do piloto, de falha mecânica ou de possibilidade com choque de aves. Não concluiu qual dessas 3 coisas aconteceu, nem mesmo se aconteceu mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, talvez para desviar de ave, o piloto pode ter sido desorientado, ou aconteceu uma falha mecânica que levou à desorientação do piloto. E, por não concluir qual foi, desses 3 motivos, qual realmente deu causa ao acidente, não indiciou ninguém. Ou seja, a Polícia Federal concluiu que não tinha como dizer que alguém era culpado daquela situação ali, nem tinha indícios de nada. Então, eu vou dizer meu sentimento em relação a isso. Meu pai era, óbvio, alguém que, como estava ascendendo na política, tinha muitos adversários dentro da política, mas mais do que adversários, durante a sua vida pública, ele construiu muitos amigos. Ele foi amigo do candidato Aécio Neves, ele era amigo do presidente Lula, que estava à época apoiando Dilma, era amigo também da Marina Silva, que era a sua vice, e eu não imagino que nenhum desses tenha feito nada e que ninguém tenha feito nada no sentido de sabotagem dele. Então, no meu coração, da minha consciência, eu não acho que houve sabotagem ou nenhum tipo de assassinato em relação a ele, pelas investigações da polícia, pelo que a gente conhece da política, pelas condições que estavam postas. Bom, eu vou saber a opinião da Leila, nunca conversamos sobre isso, né, minha irmã? Não. Mas, francamente, os governadores americanos, todos possuem o mesmo avião que caiu com o seu pai. Nos Estados Unidos, nunca nenhum avião caiu. Era um Cessna, XLS. Exatamente. Depois teve outro que eu também não acreditei que foi uma morte normal. O ministro do Supremo, Teori Vásquez. Então, Leila, a sua pergunta, e desculpe perguntar para você, você teve essa dúvida na época ou não? Eu acho que todo mundo teve. Quem era leitor, quem gostava da história, da trajetória, acompanhava a trajetória do seu pai, ficou nessa dúvida. Mas fica o legado, né, Pedro? E assim, é natural que tenha... Mas tem injustiça, que tenha a dúvida, o questionamento das pessoas. A gente também sempre respeitou. E eu digo isso porque eu ando nas ruas e as pessoas falam isso para mim nas ruas. As pessoas chegam e dizem: aquilo ali foi uma sabotagem, aquilo ali foi um assassinato. O que não há uma concordância entre as pessoas é de onde teria saído essa questão. Então, você vê, tem gente que acha que foi um assassinato, mas amando de um, amando de outro, ninguém tem uma convergência, mas tem uma dúvida que é natural, que as pessoas possam ter, e a gente respeita isso. Agora, o que é que a gente nunca fez? A gente nunca fez uso político da morte dele. A gente faz uso da vida dele, do legado dele, do exemplo que ele fez, da trajetória que ele fez. Isso a gente sempre vai fazer. Agora, usar essa especulação ou essa dúvida que existe na cabeça das pessoas em relação à morte dele para estar fazendo qualquer tipo de uso político, eu acho que isso é errado. E eu estou dizendo do fundo do meu coração e da minha consciência, pela investigação que foi feita pela Polícia Federal, pela investigação que foi feita pelas Forças Armadas, e pelo que a gente conhece das relações que meu pai tinha dentro da política, eu não acredito que tenha sido um acidente, e se foi eu não acredito que tenha sido um assassinato, uma sabotagem, e
E se foi alguma coisa disso, não acredito que foi dos agentes da política que nós conhecemos e que não fariam isso com ele, apesar das divergências que existiam ali naquela questão. Uma parte boa agora, eu sou encantado, um admirador profundo da sua mãe. Eu a conheci pela minha amizade com o Eduardo. Por que a sua mãe não quis entrar na política? Preparada como ela é. Leila, se você conversar com ela... Eu não tive esse privilégio. Nossa Senhora, você se encanta. Desculpe, eu estou falando... Na verdade, de ela coração. nunca acreditou que era uma vocação dela, um caminho dela, disputar a eleição ou fazer política com mandato eletivo. Fazer política todo mundo faz. A pessoa que está conversando num grupo de WhatsApp, que está mobilizando uma associação de moradores, que está defendendo uma causa, uma bandeira, que está postando nas redes sociais, a pessoa pode estar fazendo política. Agora, disputar mandato é para quem quer estar ali numa posição de representação com mandato. Ela nunca teve esse desejo e nunca acreditou também que aquilo era a vocação e a missão dela. Ela é servidora pública, concursada, ela é militante partidária, então ela participa dos movimentos do partido, ela é filiada ao PSB, participa das discussões do partido, mas nunca quis e nunca imaginou que ela pudesse contribuir para a sociedade sendo candidata a nenhum cargo eletivo, e sabe da responsabilidade que é ser candidato. Quando eu e João tomamos a decisão, óbvio que nós conversamos com ela, e ela, eu diria, ela nem incentivou nem desincentivou. Ela só disse, você sabe as responsabilidades que você vai ter, você sabe qual a função que vai cumprir, você sabe qual o papel que um deputado, que um prefeito deve exercer na sociedade. Se você acredita que você vai contribuir com a sociedade fazendo isso, vá lá e faça e assuma as responsabilidades. Então, sempre foi a postura dela em relação a isso. Certamente, tanto o Pedro como o João, assim, é um legado do Eduardo, assim, no sentido enquanto homens, enquanto figuras políticas, públicas. Então, assim, parabéns aos dois. Vocês funcionam muito bem, né? Seu irmão é no executivo, está mostrando muito o perfil de executivo, e você está fazendo também um belíssimo trabalho na Câmara Federal. Eu queria que você falasse um pouco, porque recentemente a Câmara aprovou um projeto muito interessante que institui os Centros Comunitários da Paz, o COMPAS. E é um programa exitoso lá na Prefeitura de Recife, inclusive, né? Isso foi uma iniciativa que vocês trouxeram de fora e implementaram lá na cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua iniciativa, Pedro. Essa é uma boa ação de dobradinha minha com o João. Então, esse é um programa da Prefeitura do Recife, começou ainda na gestão do Geraldo Júlio, inspirado no modelo da Colômbia, que eram as bibliotecas comunitárias da Colômbia, que entraram na estratégia de enfrentamento à questão do narcotráfico dentro da Colômbia. E eu até falo, assim, em relação a isso, o que é que perceberam lá? Você tinha o narcotráfico invadindo a política. O Pablo Escobar foi candidato a deputado federal, que era a grande figura do narcotráfico. Então, a política tinha que reagir ocupando o espaço da política dentro das comunidades, e não só com a segurança. Você tinha que entrar com política pública, você tinha que entrar com a presença do Estado, não só como polícia, mas como formação, como oportunidade e tudo mais. E essas bibliotecas simbolizavam isso. E isso, obviamente, junto com a estratégia de repressão, de inteligência, isso ajudou a conter essa situação do narcotráfico lá na Colômbia. Lógico que é um desafio que ainda se vive. E o Recife importou, abrasileirou, transformou isso nos COMPAS. Hoje já tem 6 na cidade do Recife, e desde que eu assumi como deputado federal, eu trouxe esse debate de que esse modelo fosse nacionalizado. Existem alguns exemplos, como por exemplo as usinas da Paz no Pará, Alagoas vai fazer agora os Corações da Paz, e o governo federal, antes mesmo da aprovação da lei, o governo federal já lançou os convívios. Então foi o ministro Flávio Dino, também bebendo dessa fonte lá do COMPAS. O Dino, à época, era do mesmo partido nosso, agora ele é ministro do STF, teve que sair do partido. Então, ele também pegou essa experiência, trouxe para o governo federal e lançou os 30 convívios. Em paralelo, a gente está fazendo uma lei para poder formalizar isso e dizer que dentro do nosso sistema único de segurança pública tem espaço também para a promoção da cultura de paz, com esses espaços onde você tem biblioteca, você tem esporte, você tem formação, né? Então aulas para as pessoas, mediação de conflito, uma série de coisas que ajudam até a presença do Estado na comunidade. Pauleira, eu vou entrar
em um outro vespeiro que pode virar vespeiro. Não virou ainda. Hoje ele está com espírito polêmico. Hoje? Hoje, Todo dia, todo dia. Era para ter vindo com aquelas roupas de apicultor. Você sabe aquela roupa de apicultor? Porque é tanto vespeiro que a gente está entrando. A gente só se conhece há 30 anos. Terrível. Sempre assim. É o seguinte, gente, lamentavelmente, primeiro, não tem como você discordar da ética do PSB, um partido de 80 anos, né? E um partido que não comunga com coisa errada mesmo. Isso não tem discussão. Às vezes comete algum erro aqui, ali e tal, mas nunca moral, nunca de forma de honradez. Surge nessa semana o assunto de Júnior Mano, correto? A Polícia Federal, as notícias na imprensa. Você, como líder do PSB, Pedro Campos, de que forma que você começa a analisar esse assunto com o início das investigações e que posição você acha que o partido poderá ter que tomar? Eu, enquanto líder do PSB, eu fiz questão de logo no começo... Você foi o único que soltou uma nota. Soltei uma nota, dizendo que o partido defende que as investigações avancem, que os fatos sejam esclarecidos. Esses fatos são anteriores, inclusive, à entrada de Júnior Mano no PSB. Ele estava afiliado ao PL e veio para o PSB agora. E esses fatos têm que ser esclarecidos, têm que ser investigados e tem que ser garantido o devido processo legal e a ampla defesa. Até porque a gente está falando de um processo que está no início, está ainda na investigação. A gente sabe que depois da investigação pode ser apresentado um indiciamento, depois o Ministério Público apresentar uma denúncia para depois acontecer um julgamento. Então, o PSB é um partido que é muito sério em relação ao combate à corrupção, não é um partido que tem dentro da sua estrutura partidária nenhum tipo de ser conivente com esse tipo de prática, agora que tem que esperar o devido processo legal e também não pode se precipitar dentro dessa avaliação, até porque as informações que nós estamos tendo acesso são todas pela imprensa. A investigação corre em sigilo, então os dados oficiais do que é que está sendo investigado e como está sendo investigado, esses dados nem existem, o que existe são as informações que a imprensa consegue ter acesso. Bom, Leila, você vai perguntar, só me permita uma colocação Pois aqui. não. Eu aprendi com um jornalista, você é muito nova, o acompanhou um pouco. Gostei do muito nome. O Pedro, mais novo ainda, nem o acompanhou. Foi para mim o maior jornalista da história do Brasil, meu amigo pessoal, Paulo Francis. O Paulo Francis me ensinou algo que se chama morte social. O que me deixa triste, deputado federal Pedro Campos, senhoras e senhores e meus únicos patrões, é quando vem uma denúncia que ela vai durando, Leila, 3, 4 meses, e aquela pessoa que está sendo julgada, ela tem família, ela tem mãe, ela tem pai, ela tem filho, ela tem esposa. Mesmo. É muito desgastante. Por isso que o Paulo Francis chamava de morte social. Logo ele, Paulo Francis, que morreu, sabe por causa de quê? Por causa de um processo injusto que ele sofreu da Petrobras. O levou à morte, ele morando em Nova York. Então, a morte social hoje, a imprensa tem que tomar cuidado, a Polícia Federal tem que tomar cuidado, né? E é claro que um partido sério, ele não pode já tomar uma decisão sem aguardar o encerramento de uma investigação, Leila. Com certeza. Com certeza. Pedro, deixa eu te falar. Nós vivemos hoje a questão dos eventos climáticos. Seu estado, por exemplo, tem sofrido com enchentes, assim como o Rio Grande do Sul é seca na Amazônia, agora está tendo enchente. Enfim, isso é uma realidade que está aí aos nossos olhos. Você apresentou 2 projetos de lei muito interessantes. Um questão da educação ao enfrentamento. Comissão, né? Um que é a questão da educação ao enfrentamento aos desastres climáticos. A outra é a questão do voluntariado. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu achei muito interessante essas 2 iniciativas suas. Em relação à educação, esse projeto é muito bom e ele traz um viés bom, porque a gente faz mudanças na lei de diretrizes e bases da educação e na estrutura da educação, para poder botar na estrutura da própria escola também, a discussão da própria estrutura da escola, essa questão da sustentabilidade. Porque imagina, a gente fica pensando, não, vamos botar uma aula para o menino aprender meio ambiente e sustentabilidade. E tem milhares de escolas no Brasil que não tem uma árvore. Como é que você vai botar o menino para ter uma aula no quadro ensinando sustentabilidade e não tem nenhuma árvore no pátio da escola? Então, é preciso que a educação ambiental ela dialogue com a estrutura das escolas. Então, você garantir espaços verdes nas escolas, você garantir a própria estrutura de água e de saneamento. Como é que você vai falar de meio ambiente numa escola que não tem um banheiro?
Não tem como você achar que uma aula de meio ambiente é mais importante para a consciência ambiental de uma pessoa do que ter um banheiro na escola, onde você sabe dá o exemplo, que né? o exemplo está sendo dado de que aquele esgoto vai ser tratado, não vai ser jogado direto no rio. Então, esse projeto é muito bom nesse sentido. E o do voluntariado já é um exemplo que a gente pega, tanto lá do Recife como do Brasil, que algumas das melhores políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas, elas têm o envolvimento da comunidade e a participação das pessoas. Eu vou citar um programa aqui que é 1 milhão de cisternas. Esse programa, se você andar no semiárido nordestino, você vai ver as cisternas lá de placa ou às vezes as cisternas de plástico. E uma das bases desse programa é que quem construía essas cisternas de placa eram as próprias famílias. O governo dava o material, ajudava na escavação mais pesada e os trabalhos que eram manuais eram feitos com uma equipe profissional em apoio à família construía. Para você ter o senso de pertencimento, para você aprender a operar aquilo ali, você saber a importância, cuidar e valorizar. E outro projeto que chama Parceria, que é da Prefeitura do Recife, faz a mesma coisa, só que para muro de arrimo. Então, muros de arrimos mais baixos, a Prefeitura dá o material e as famílias, tanto a da casa de baixo como a da casa de cima, se juntam para poder construir um muro de arrimo e garantir essa proteção. Então, por isso, a gente fez um projeto que chama de Parceria Público-Popular, que é exatamente visando esse trabalho voluntário das pessoas que estão envolvidas ali para enfrentar as mudanças climáticas. Excelente iniciativa. Bem, vamos começar, como você sempre pediu, ao Podcast Liberados para o mundo inteiro, com perguntas que você aí do outro lado faz. Do Recife, deputado federal Pedro Campos, líder da bancada do PSB na Câmara Federal, aqui está o Francisco Palhares. Ao ser eleito deputado federal em 2022, o senhor postou nas redes sociais que seu mandato seria de trabalho, trabalho e trabalho. Que avaliação dos primeiros 2 anos e meio de mandato o senhor faz? Que eu estou cumprindo à risca essa missão do trabalho, trabalho, trabalho. Vocês são senadores, sabem também como é que é a vida da gente aqui. E tanto o trabalho aqui em Brasília, de articulação, de participar de comissões importantes, como eu participei, por exemplo, da reforma tributária, como eu estou participando agora da reforma administrativa, como eu assumi a liderança do partido, tudo isso é muito importante e requer muito trabalho, como também trabalho lá nas bases, ouvindo as pessoas, conversando, fazendo entregas importantes. E dentro desse trabalho, a gente tem conseguido dar resultados que, graças a essa força do trabalho, estão ajudando a vida das pessoas. E um dos que eu mais me orgulho, eu fui relator da tarifa social de água, que era um projeto do senador Eduardo Braga, que há 12 anos tramitava entre Senado e Câmara, e que nós conseguimos aprovar nas 2 casas um substitutivo, um texto que foi apresentado por mim em construção com o setor, já que eu venho do setor. E dentro desse texto, a gente garantiu que as pessoas do cadastro único tenham um desconto de no mínimo 50%. Isso só lá em Pernambuco são 500 mil famílias que já estão com desconto na conta. Eram para pagar, né, se fosse pagar normal, ia ser R$ 55, estão pagando R$ 27,50 desde abril agora. 500 mil famílias no estado de Pernambuco, fora outras milhares de famílias no Brasil afora, fruto de um projeto que eu fui relator. Sensacional. Ô Pedro, deixa eu te perguntar. Eu estava observando você falar, né, a sua tranquilidade, falar do teu trabalho e tudo. Mas assim, você foi engenheiro, enfim, tem pouco tempo assim que você está ali na Câmara. E você parece muito íntimo. Como é que é isso? E já assumindo o PSB. PSB é um partido de tradição, meu Deus, assim, que o fundador foi seu avô, seu bisavô, né? Assim, como é que está sendo para você essa vida partidária? Ser líder de um partido com uma tradição tão grande como o PSB? É um desafio. Eu tremi. Não é? Eu, quando assumi a liderança, assim, é interessante ver a sua desenvoltura. Eu também, eu agradeço muito aos deputados que confiaram em mim, a bancada que confiou em mim, que tem me ajudado muito. A gente, graças a Deus, tem uma bancada muito unida e muito competente, com muitas competências distintas, desde a senadora Lídice da Mata, que agora está deputada, a deputada Tabata Amaral, o deputado Duarte Júnior, o deputado Jonas Donizete, que já foi prefeito de Campinas 2 vezes. Então, isso nos ajuda e nos dá segurança para trabalhar. E assim, na vida, graças a Deus, eu recebi um dom de aprender rápido. O pessoal fala, não, porque é inteligente e tal. A grande questão é a gente aprender rápido. Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias coisas, desde empresa de suco,
trabalhei em empresa de iluminação pública quando fiz intercâmbio lá em Paris, fui concursado da Compesa, trabalhei na Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, cheguei aqui na Câmara dos Deputados e eu sempre aprendi rápido. Eu primeiro fico mais observando, vendo como é que as coisas acontecem, colo do lado de gente que é mais experiente que eu para poder aprender os caminhos. A gente sabe que aqui não é fácil em Brasília, mas graças a Deus tenho aprendido rápido. E sei que tem muito ainda para aprender aqui em Brasília para conseguir botar o nosso trabalho para frente. Porque não é só parte cognitiva, isso aí ninguém tem dúvida, mas a inteligência emocional é que chama atenção, porque lidar com pessoas e o mundo político, a gente sabe que é uma grande, digamos, é uma arte, né? Isso é para poucos, então parabéns, Pedro. Muito O Eduardo obrigado. Campos, seu pai, Pedro, para mim foi o homem público mais disruptivo que eu conheci. Ou seja, ele quebrava paradigmas. Então eu volto ao João Campos contigo, seu irmão. Você vê qual a chance dele de chegar àquilo que o teu pai chegaria se estivesse vivo, à presidência da República do Brasil? É devagar? É devagarinho? Tem pressa? Tem hora? Como é que é? Acho que João é um grande quadro dessa renovação da política brasileira. É uma pessoa muito capaz, é uma pessoa com ideias novas, mas com valores e princípios muito bem fincados na defesa do Brasil, da defesa do povo brasileiro, do olhar para as desigualdades e para as diferenças que existem, de entender a importância de um Estado eficiente, né, que cumpra as suas promessas. A gente prometeu educação para todos, saúde para todos, segurança, e a gente tem que estar à altura de cumprir isso. Então, eu vejo João uma pessoa com muita competência e que, com certeza, o que é que eu sempre digo? Com certeza ele ainda vai ajudar muito o Pernambuco e o Brasil. Eu não tenho dúvida que ele vai poder fazer muito pelo seu povo, pela sua gente. Eu vou estar sempre ao lado dele nessa missão, e acho que é um ativo mesmo que nós temos. Grandes líderes e pessoas que conseguem liderar essas transformações são um ativo de qualquer sociedade, de qualquer país, e eu acho que a gente tem que cuidar muito bem dele, e eu acho que ele ainda vai ajudar muito o Brasil. Vou fazer a segunda, aí a Leila faz duas. No caso do teu irmão, do João Campos, em relação ao pai, ao Eduardo Campos, ele se parece mais com o pai do que você para chegar à presidência? Tem características Tem mais esse perfil? tem características que se misturam ali, porque João tem muito da minha mãe e tem muito do meu avô materno, doutor Ciro, que era um médico, sei. uma figura muito calma, muito tranquila e muito querido. Meu pai era, em determinados momentos, mais enérgico em certas questões. Eu acho que João tem uma tranquilidade que vem dessa linha aí do meu avô e tal. Eu acho que tem coisas que, ao mesmo tempo, ele é muito bom, muito executivo, muito bom de gerir pessoas e de liderar, que eu acho que são características muito fortes de Eduardo. Eu acho que se mistura um pouco, às vezes até na aparência física também. Até pela calvície, eu acho que eu pareço mais com meu pai do que João. Então, acho que mistura um pouco essa coisa. Agora, lá em casa, o consenso é um. Quem mais parece com meu pai é a minha irmã, Duda, que é a mais velha. Aí, se for bater característica por característica, a que mais parece com o meu pai é Duda, mas é outra que também não tem desejo de disputar mandato, de entrar na política eletiva, não. Adora política, gosta, participa, mas não para estar disputando mandato. Nos bastidores, Leila, o que se comenta é que ele vai, o João Campos, ao governo no ano que vem, do Pernambuco, e que 2030 seria a chance dele para aparecer como nome ideal na presidência da República. Leila, duas perguntas. Que sorte o estado de Pernambuco tem, né, de ter esses irmãos aí que estão trabalhando pelo país e pelo estado, Pedro. Você está falando, né, do seu irmão, temos que cuidar e tudo, mas temos que cuidar também de você, que é um ativo, né? Ele tem se mostrado muito preparado para o legislativo. E o seu perfil? Tudo bem que você falou, né, o Cajuru falou, o seu irmão talvez pode chegar ao estágio do seu pai, tudo, mas você, falando um pouco das suas características, que eu gostaria de te ouvir também, que você falou do João, mas mais do que isso, quais são os seus planos? Assim? Você está curtindo, você está gostando de estar deputado? Como é que está sendo isso para você? Eu gosto de cumprir essa função. Quando eu fui tomar a decisão de ser candidato, o que é que eu pensei? E olhando assim, até, como é que chama? Deixando a humildade um pouco de lado. Eu disse, se eu não for candidato,
aquela vaga ali vai ser preenchida por quem? Né? Vai ser por alguém que vai ter mais capacidade de fazer, de escutar, de dialogar, de representar a população do que eu? Porque eu adoraria, Leila, que o nosso Congresso Nacional fosse mais representativo. A gente tem, por exemplo, subrepresentação de mulheres, a gente tem subrepresentação de pobres no Congresso Nacional, subrepresentação da população negra dentro do Congresso Nacional, mas eu sabia que se eu não fosse candidato, não iam ser essas pessoas que iam ganhar a eleição. Talvez fosse alguém que tivesse menos sensibilidade para trabalhar por essas pessoas do que eu teria, e menos capacidade de transformar essa sensibilidade em entrega. E por isso eu tomei a decisão de ser candidato. E acredito que enquanto eu achar que posso continuar contribuindo e que minha presença aqui ajuda mais do que a minha ausência, eu vou continuar colocando meu nome à disposição do povo de Pernambuco para contribuir aqui no debate legislativo. Agora, fazendo essa avaliação, eu espero que um dia, quando eu fizer essa avaliação, eu diga, sabe uma coisa, tem gente melhor do que eu, tem gente mais representativa do que eu, tem gente que vai conseguir fazer mais do que eu, e eu vou cuidar de outras coisas da minha vida, vou ajudar de outra forma e vou deixar essa missão para outra pessoa. E espero que um dia eu faça isso por esse motivo. E de maneira nenhuma farei por desistir, como meu pai disse, não vamos desistir do Brasil. A gente também não vai desistir do Brasil nem de contribuir e de transformar. Então, enquanto tiver coisa para fazer, a gente vai estar à disposição. Só vamos passar o bastão se achar que outras pessoas possam cumprir essa função melhor do que a gente vem desempenhando. Só para concluir, o Executivo tem função absolutamente distinta do Legislativo. O Executivo, ele trata desde a alta cúpula até o povo, né? O povão ali, a base, né? O deputado, ele tem esse trabalho todo, mas ele tem um trabalho muito interessante, que é trazer recurso para o Estado. Ele tem um trabalho que é muito específico, assim como nós, senadores. Você se vê no perfil, né? Porque o seu irmão parece que ele já encontrou o caminho dele nessa questão do Executivo, e você sinaliza isso para a gente, né? Você percebe, na tua essência, como característica, estar mais no Legislativo, dando essa contribuição, fazendo essa parceria com o seu irmão para o Estado e para o país? Assim, você se percebe isso? Eu gosto muito desse trabalho do Legislativo. Eu acho que é um trabalho muito importante. Eu acho que dentro do projeto político que nós temos, eu contribuo mais estando no Legislativo. Eu acho que isso é importante. É um time de futebol ou um time de vôlei, né? Sim. Tem que ter quem levante, tem que ter quem corte, tem que ter o líbero lá também. Muito bom, então, muito bom. eu não tenho... eu tenho vocação para jogar em time, né? E ter um projeto e cumprir a função que tiver que cumprir nesse projeto. E acho que hoje eu posso contribuir mais aqui no Legislativo do que sendo candidato. Até lá em Pernambuco, antes mesmo de eu ser candidato a deputado federal, a imprensa ventilava que eu podia ser candidato a prefeito de outras cidades ou a candidato a vereador e tal. E naquele momento não fazia sentido, né, para o projeto, para a transformação que a gente desejava. Então não fui candidato a essas coisas. Fui candidato a deputado federal porque entendi que naquele momento, para o projeto que nós enxergamos para o Brasil e para o estado de Pernambuco, fazia sentido. E acho que isso ajudou, né? Hoje, João, por exemplo, é presidente nacional do partido, que é algo importante também nesse projeto de transformação, o presidente mais jovem da história. Hoje, a gente tem consolidado um projeto diferente para o estado de Pernambuco, tem discutido isso, de que o estado de Pernambuco pode retomar o seu protagonismo no Nordeste, que infelizmente não tem tido nesses últimos anos. E acho que isso tudo passou por essa decisão de contribuir dessa forma. Ô João, Pedro Campos, eu iria falar aqui sobre um assunto do João, eu vou deixar para a segunda parte, que é muito importante, ninguém ainda tocou nesse vespeiro também, do bom sentido. Aqui, agora de Maceió, é a Cláudia Zacarias, que pergunta: alguns partidos do Centrão fazem parte do governo Lula 3, mas não votam com o governo no parlamento. Isso é do jogo democrático ou mero oportunismo? O jogo democrático, ele é escrito de acordo com as regras do jogo, porque o jogo democrático do Brasil não é o mesmo jogo democrático dos Estados Unidos, que não é o mesmo jogo democrático, porque cada país tem a sua regra. A gente tem uma Constituição, a gente tem um sistema presidencialista.
mas um sistema presidencialista que depende muito do Congresso Nacional. Então, isso não é de agora. Desde você pegar ali de Itamar para cá, você vive esse que chamam de presidencialismo de coalizão, onde você precisa fazer acordo, você precisa compor os ministérios com partidos que fazem parte ali do Congresso Nacional para conseguir ter governabilidade. Isso é como se fosse uma questão que é gerida pela regra do jogo. Do jeito que está posto o sistema brasileiro, todo presidente vai ter que fazer composição com o Congresso Nacional para conseguir governar. Então, é ruim quando a gente vê isso desalinhando com os interesses do povo brasileiro. Então, quando você tem esse jogo acontecendo e isso garantindo mais participação das pessoas, você garantir um governo que escuta mais a população, que defende mais os interesses da população, tudo bem. Agora, quando esses acordos são feitos e você não consegue transformar num governo que entrega mais, que escuta mais, que está mais presente, aí eu acho que cabe sim uma reflexão. Agora, entendendo que isso não é culpa do governo Lula, nem foi culpa do governo Bolsonaro, que fez a mesma coisa, nem culpa de Dilma. Você tem, desde a década de 90 para cá, todos os governos fizeram isso, porque você ou dialoga nesses termos com o Congresso Nacional, ou você não governa. Eu costumo dizer que se Jesus Cristo chegar no Brasil e for candidato à presidência da República, naturalmente vai ganhar, ele vai ser corrupto. Ele vai ser corruptor. É perigoso. Ele vai ter que jogar o jogo. Ou seja, ele vai ter que fazer o que todo mundo sabe. Você sabe que outro dia entraram nessa discussão lá no Congresso Nacional, um deputado disse: esse projeto de lei, se Jesus Cristo fosse deputado federal, ele votaria a favor desse projeto. Aí eu fiz uma parte, como eu estou fazendo aqui agora, eu disse: Jesus Cristo vai voltar, eu tenho fé nisso, eu sou cristão católico. Mas ele não vai ser nem deputado federal. Aí até eu disseram: não, ele vai ser senador. Não vai ser senador nem presidente da República, não. Ele vai cumprir uma missão muito mais nobre do que essa que a gente cumpre. Até porque se o Senado é um céu, o céu dele é muito melhor. O céu dele é muito melhor. Não tem nem comparação. Vem cá, na pergunta anterior da Leila, a gente vai para a última parte do programa e o menor intervalo da televisão brasileira, deputado Pedro Campos. Você falou de esportes. Vamos deixar bem claro aqui. Futebol, eu já sei da sua fama. Você vai no estádio e pergunta quem é a bola. E para a Leila, você falou de vôlei. Não vai me dizer que você joga vôlei. Eu já fiz vôlei, já joguei futebol, já brinquei de basquete. Não sou bom em nada. Certo. Mas eu também não era aquele que mais atrapalhava, não. Entendeu? Eu ficava ali, eu nem era o último a ser escolhido, nem nunca fui o primeiro. Eu era da turma ali do meio intermediária. Da turma do meio do caminho. Mas eu acho que na política eu estou melhor do que nos esportes. Leila, você que é craque em tudo, qual a pergunta que fica para a última parte do nosso Pode Cá Liberados? Vamos dar uma relaxada agora. Você acabou de aprovar também um projeto que institui o Dia Nacional do Brega. Eu achei muito legal. É ótima, Pernambuco e escolheu, né, assim, homenagear o Reginaldo Rossi. E o Dia Nacional do Brega ficou no dia do aniversário dele. A data é o dia do aniversário do Reginaldo Rossi, que é 14 de fevereiro. Exatamente. E eu queria saber de você, de onde surgiu essa iniciativa, né? Essa iniciativa surgiu. Vai ficar para a última parte, pode ser? Vou esperar um pouquinho. Essa pergunta é muito boa, porque tem uma briga. Onde que nasceu o Brega? No Pará ou em Pernambuco? Essa pergunta é interessantíssima. E eu vou deixar para a pauta política falar contigo sobre fim da reeleição, sobre anistia, sobre prisões, sobre impeachment. Então nós voltamos já. Em 6 anos, a saúde de Goiás chegou onde antes parecia impossível. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Isso significa mais agilidade no diagnóstico e mais qualidade no tratamento. 6 policlínicas já foram entregues e outras 3 serão inauguradas até 2026. São ao todo 8 novos hospitais estaduais e agora também o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer infantil. Ele reforça a rede estadual de saúde, que já conta com unidade de tratamento contra a doença em Itumbiara e Uruaçu. Além disso, serviços que antes aconteciam somente em Goiânia, como leitos de UTI, exames de alta complexidade, hemodiálise, atendimento em cardiologia e mamografia, já estão disponíveis em diversas regiões do estado. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar.
Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, voltamos para a última parte do Podcast Liberados para o mundo inteiro no comando da Sul TV em 192 países, as redes sociais, os seus comentários que são tão importantes ou mais do que nós, fiquem à vontade na nossa rede TV. Bem, a pergunta da Leila é ótima, a questão brega, né? É imperdível a gente saber detalhes não sórdidos, detalhes interessantes que só você deve saber dessa história, desse confronto. A brincadeira que eu ia fazer com você naquela hora que eu te chamei de João é pelo seguinte, é que eu tenho uma opinião. Não sei se você vai concordar, e a Leila. O João Campos precisa parar de enrolar a Tabata Amaral. Já vão 7 anos, porque senão ele vai perder voto e perder uma mulher como a Tabata. Orienta o teu irmão disso. Fala, o Cajuru que falou. Nem sabe, Eu vou assinar embaixo, eu não vou nem mudar nada. Vou você assina embaixo. Vou assinar Assina embaixo. Brega, Leila. Às vezes então. Não falei Leila Brega, não. Não, eu Brega, falei, Leila. uai, então. Mas então, você quer que eu retome a pergunta? Cara, não, porque é tão interessante o Não, jeito que você colocou. O projeto, você apresentou o projeto que foi aprovado, que institui o Dia Nacional do Brega. E aproveitou para homenagear o Reginaldo Rossi e instituiu o dia, no dia 14 de fevereiro, que é o dia do aniversário do Reginaldo Rossi. Eu queria saber um pouquinho dessa tua proposta e de onde surgiu. Como é que surgiu? Durante o período eleitoral e tudo, isso vem desde a eleição de João, a gente discutiu muito essa coisa do movimento brega, que é muito forte. No Recife, você pegar no Spotify, o ritmo mais ouvido no Recife é brega, né? Então isso é muito forte, mas ao mesmo tempo, o brega já sofreu muito preconceito lá. Então o brega não podia tocar no palco principal, o brega não podia tocar no São João, o brega não podia tocar no Carnaval, né? E teve muito preconceito. E a prefeitura veio com a agenda de valorização do brega, que é uma cultura fortemente periférica na cidade. E quando eu assumi, eu disse, vamos fazer o Dia Nacional do Brega. Aí, como o brega não é só de Recife, nem só de Pernambuco, o brega tomou o Brasil, né? Quem nunca escutou Garçom, de Reginaldo Rossi e tal. Eu disse, não, o dia é nacional do brega, né? É o Brasil inteiro celebrando o brega. Agora vamos botar no dia de Reginaldo Rossi, que a gente puxa um pouquinho da brasa para a nossa sardinha e valoriza o grande Reginaldo Rossi, que é um grande ícone do brega. Então fizemos isso, passou em todas as comissões, já foi sancionado pelo presidente Lula, e depois veio a discussão de outro projeto, que eu até relatei, que era o Recife Capital do Brega. Que aí surgiu a discussão com o Pará, que tem uma força muito grande do brega, das aparelhagens, do tecnobrega, que também quer ser capital. Eu acho que é o seguinte, o brega pode ter mais de uma capital, não tem problema, né? Não é feito um estado que só pode ter uma capital. Bota Recife, capital do brega, Belém, capital do brega, e quem quiser ser capital do brega... genuinamente brasileiro. Capital do brega. Reginaldo Rossi, quando eu trabalhei no SBT, foi responsável por uma das 3 maiores audiências que eu obtive. Era uma figura absolutamente, né? Fantástico. Fora da curva, a palavra é essa, né? Vamos para a política. Deputado federal Pedro Campos, líder do PSB na Câmara Federal. Fim da reeleição PEC Cajuru, chamada pelo presidente Davi Alcolumbre, que confirmou, Leila, que na primeira quinzena de agosto ele coloca no plenário a votação. A sua opinião sobre essa minha propositura? Sou favorável em relação ao executivo com a extensão do mandato. Para 5 anos? Para 5 anos. E alinhamento das eleições a cada 5 anos. Exatamente. Acabando com essa farra de eleição a cada 2 anos. O alinhamento das eleições também é importante. E uma única discussão em relação ao alinhamento das eleições é que eu acredito que elas podem ser feitas no mesmo ano, sem ser feitas no mesmo momento. No mesmo momento. Você poderia... um num semestre, outro no no semestre, outro. outro no outro e tal. É lógico que você ia ter um ano eleitoral, mas a gente sabe que para a política, ano eleitoral é sempre ano eleitoral. Você acaba vivendo a eleição durante o ano todo, apesar da eleição ser só 45 dias. O ano fica muito pautado pela eleição, mas era só para você dividir o debate local do debate nacional. Porque aí, às vezes, você chega
num município como Recife, que tem uma série de desafios que tem que ser discutido localmente, aí daqui a pouco você está querendo votar no prefeito porque o prefeito um é Lula e o outro é Bolsonaro, e não discute quem é que tem a melhor proposta para a saúde, para a educação, para a infraestrutura e tal. É só essa discussão, mas eu acho que a PEC é muito boa e concordo, meu pai defendeu isso também quando era candidato a presidente, o fim da reeleição com mandato de 5 anos. Eu vou até aproveitar, de repente, uma emenda, essa sua ideia, você me ajuda no texto, semestre depois e eu vou lhe dar crédito, evidentemente, né, Leila? Isso. Leila, à vontade. Bom, você tem defendido que o Alckmin continue, né, como vice na chapa do Lula para a próxima eleição. O que representa para o PSB e para o Brasil a manutenção dessa aliança? Eu acho que para o PSB o sentimento de Cajuru aqui passa o sentimento do partido de que entende que Alckmin é uma figura importante e de que nós estamos, desde o começo desse processo, juntos, enfrentamos uma eleição duríssima. O PSB, à época, era o principal partido, tirando o PT, que estava dentro da aliança, e que Alckmin tem sido um grande vice, além de ter sido um grande ministro. Então, o partido tem um consenso de defender o nome de Alckmin continuando como vice-presidente da República. E eu acho que para o Brasil é muito bom, é uma dupla que vem dando certo, que tem muita sintonia. Se a gente for ver as últimas duplas de presidente e vice, não teve essa mesma sintonia, nem a Dilma com o Temer, nem o Bolsonaro com o Mourão, né? Essa sintonia de Lula e Alckmin, acho que faz bem para o país, né? Tem muita harmonia, tem muita complementariedade no trabalho dos dois, acho que ajuda muito o Brasil. Perfeito. Falamos de fim da reeleição, agora Recado você. dado. Recado dado. Agora é você. E a questão da anistia, né? O Cajuru falou um pouco aí sobre o PL da anistia. Qual que é a tua visão? Desde o começo desse debate, eu fui até um dos primeiros a pautar uma possibilidade de indulto para as pessoas ali que participaram do 8 de janeiro e tal, e tentar olhar o que é o centro dessa discussão. O fato é o seguinte, muitas vezes, publicamente, discutem as pessoas do 8 de janeiro, as pessoas que estavam ali, foram massa de manobra. Mas, no fundo, o que a gente vê é que o desejo por trás dessa discussão da anistia, na verdade, é livrar o presidente Bolsonaro. Eu digo isso que o seguinte, desde que eles aprovaram o trancamento da ação penal do Ramagem, aqui, que foi a última cartada, não falam em anistia. Né? Se tivesse dado certo o trancamento da ação penal do Ramagem, os próprios bolsonaristas que falavam em anistia iam parar de falar em anistia, porque eles nunca se preocuparam com essas pessoas que estavam na porta do quartel. Muito pelo contrário. Essas pessoas só foram presas e fizeram o que fizeram porque foram abandonadas pelo presidente Bolsonaro. Ele saiu do país, ele viu que o golpe dele não ia dar certo e nem o comando de voltar para casa, ele disse para as pessoas, elas ficaram na porta do quartel sem saber para onde ia, se voltava para casa, se não voltava, como é que ia chegar em casa e olhar para os parentes lá depois de voltar, e num ato desesperado, com alguma coordenação ainda, mas não imagino que não do Bolsonaro, com alguma coordenação ainda, fizeram aquele ato lá do 8 de janeiro. Então essas pessoas tinham sido abandonadas por Bolsonaro já desde antes de Bolsonaro deixar de ser presidente e continuam abandonadas por Bolsonaro. Bolsonaro só usou esse discurso da anistia para tentar livrar a pele dele. A anistia sempre foi em relação a livrar a pele dele, por isso que a gente sempre se posicionou contra isso, porque acha que o Bolsonaro tem que ser julgado e os cabeças do golpe têm que ser julgados, a sociedade brasileira espera que isso aconteça, e também porque o instrumento da anistia não era o instrumento correto para esse tipo de situação. A anistia, desde a Grécia Antiga, quando surgiu isso, ela é usada quando você tem agressão mútua da sociedade, de pessoas que cometem agressões de um lado e do outro, por um certo período de tempo, e você dá uma anistia que é exatamente para esquecer tudo aquilo que aconteceu. Foi o pouco que aconteceu na ditadura militar no Brasil, apesar de algumas pessoas questionarem ainda a anistia que aconteceu, mas se você for ver, foi um período duradouro de mais de 15 anos que se passou e que teve agressão por um lado, agressão por outro, você teve tortura, desaparecimento, e você teve também luta armada por lado de quem resistiu, e você fez uma anistia para zerar as contas do Brasil. Pelo visto não zerou, mas pelo menos cabia alguma justificativa. Agora nem essa justificativa tem, por isso que eu sempre me posicionei contra essa discussão de anistia, agora abrir espaço para uma discussão de indulto para as pessoas do 8 de janeiro ali, para reduzir as penas de alguma forma, para você
equacionar esse desejo da sociedade também, que não quer ver essas pessoas presas por 15, 16, 17 anos, apesar de que no Código Penal, pelo crime de tentativa de golpe, o que está previsto é isso mesmo. Perfeito. Bem, chegou a hora mais esperada, você já sabe, com o deputado federal Pedro Campos, de Pernambuco. Defina em uma palavra. O quadro começa sempre com ela, Leila do vôlei. Pedro, defina em uma palavra família. Amor, Em uma palavra, o pai Eduardo Campos. inspiração. Em uma palavra, Recife. Rapaz, em uma palavra só para o Recife, que duro. gosta de tudo, de tudo grande. Mas eu vou usar a palavra capital, Isso. Em uma palavra, a mãe. acolhimento, Em uma palavra, defina o Congresso Nacional. povo. Em uma palavra, Deveria ser a representação do povo e eu acho que muitos de nós lutamos para que seja. para mim foi a melhor definição. A Leila sempre pergunta ao Nossa, Congresso Nacional. é, né? pra ver. Defina em uma palavra, João Campos. Irmão, Defina em uma palavra, Geraldo Alckmin. serenidade, Serenidade. Boa. Indiscutivelmente. Defina em uma palavra, Jair Bolsonaro. Cajuru. Em uma palavra só. Aí, Pode ser duas. não, eu vou usar uma. Eu vou usar uma palavra que é absurdo. 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 Para você, ele vai ser preso ou não? Eu imagino que pelos fatos que estão sendo colocados, tem uma chance grande dele ser preso ainda. Vou até, já que eu tenho mais de uma palavra para falar sobre isso, acho que estão fechando o cerco, porque precisa provar que ele deu o comando em relação àquela questão. Teve a reunião com o brigadeiro, com o comandante do Exército, o Freire Gomes, que o Freire Gomes dá a voz de prisão. Tem o Mauro Cid fala que alguns comandos foram dados pelo Bolsonaro. Agora, eu acho que a grande questão é provar realmente que quem dava o comando e quem liderava essa questão era Bolsonaro, até porque, se você for ver, embaixo dele tinha um monte de gente que queria o golpe também, que poderia ter tentado fazer isso por conta própria. O general Heleno, o general Braga Neto, tem uma série de elementos ali que já estão mostrando que eles participaram, discutiram. Então, acho que o que o judiciário quer garantir é que você tenha os elementos de prova de que Bolsonaro participou efetivamente da discussão da minuta do golpe, e isso não só por delação, mas por outros elementos de prova que precisam estar lá, porque a delação é um elemento frágil, você precisa ter comprovações que confirmem aquela delação. Mas acho que do jeito que o processo está indo, a tendência é ele ser preso. Leila. Eu tenho uma curiosidade, Miguel Arraes. Isso que eu ia perguntar também. Tirou de mim. Mito. E agora, defina em uma palavra, Pedro Campos. Eu ia apelar, eu ia dizer eu, que era parte. Não, mas é difícil para a gente definir em uma palavra, mas eu vou ficar com eu mesmo e vou fugir da questão. Eu falo maluco, beleza. Que são duas. Ó, mas você E é uma esqueceu boa de definição, perguntar. viu, Qual que eu Cajuru? esqueci? Lula, define Ah, uma sim, palavra pelo amor Lula. de Deus, presidente Lula. Perdão, Leila. Presidente Lula. Em uma palavra ou duas. Vou definir com a palavra herói. Poxa, Vou- forte. Com a Forte. palavra herói. Porque eu tive recentemente na casa que reproduz a casa onde o Lula nasceu. Na época era Garanhuns, uma casa de taipa, onde ele cresceu ali com a família. E eu acho que uma pessoa viver a trajetória de vida que ele viveu, ser presidente 3 vezes, ser preso, depois ser solto, ser presidente de novo, eu acho que é a trajetória de herói mesmo, de alguém que tem que ter a capacidade de se reinventar, de lutar, de fazer tudo isso. E mesmo que você ali questione uma coisa ou outra, as pessoas que não gostem da posição política dele, mas não dá para você questionar essa história e essa trajetória de alguém que saiu de onde ele saiu, que só tem um curso de torneiro mecânico, Sem e ser dúvida. 3 vezes presidente da República e chegar onde ele chegou, é um exemplo de heroísmo. Eu o chamo de animal político. Muito bom. Bem, para encerrar, infelizmente, o programa,
A pergunta de quem é o nosso único patrão vem de São Paulo, da Rosana Martins. A crise do IOF bateu no Supremo e o ministro Alexandre de Moraes marcou para terça-feira, depois de amanhã, uma audiência de conciliação entre Executivo e Legislativo. Isso não é ruim? Não mostra a falta de diálogo entre dois dos três poderes? Pedro. Às vezes você está ali numa esfera de mitigação das coisas, né? Onde tem momento que você não tem mais decisão boa para se tomar. A coisa escalou de tal forma que qualquer caminho, um é ruim, o outro é menos ruim, né? Eu acho que a solução que foi dada pelo ministro Alexandre era uma solução possível e talvez a menos ruim a ser tomada, que era de suspender tanto o decreto do presidente Lula como o PDL da Câmara e chamar para uma conciliação, para um diálogo, para uma conversa. E eu sempre tenho falado sobre isso, Cajuru, que isso não é um caso específico. A gente vive num país um tensionamento que vem se agravando nos últimos anos e um desenho institucional, que eu não sei se essa coisa até da polarização das redes sociais tem influenciado isso, mas que a gente vive numa crise permanente. Então, a gente mal respira de uma, já entra em outra. Exatamente, a gente viveu isso aqui no Congresso Nacional. Não é que a gente está se acostumando com um nível de tensionamento entre os poderes muito alto e isso é ruim. A gente tem que pensar sobre isso, como é que a gente consegue garantir uma institucionalidade no país que seja menos conflituosa e mais harmônica. Perfeito. Pedro Campos, obrigado e, por gentileza, não saia da vida pública. Eu que agradeço e vamos seguir. Enquanto tiver luta e missão aqui, a gente vai estar junto e enquanto a gente olhar para o banco de reserva e dizer, eu sou mais eu aqui, eu vou continuar na luta. Se no banco de reserva tiver craque, a gente dá vez para outros seguirem essa missão, né não, Leila? Nada, você é um craque, cara. Obrigada, viu? Juntos e misturados. Leila Irmã, obrigado a todos, a todas, mundo inteiro. Deus e saúde, agradecidíssimo. Até mais. Quando uma queimada começa, ela não destrói apenas o cerrado. Ela fecha escolas e paralisa aulas. Aumenta as internações por problemas respiratórios. Queima o solo e destrói plantações, impactando a economia. Queimada é crime. Denuncie, porque senão, uma hora ela chega até você. Governo de Goiás. Em todas as nossas redes sociais, acabam de ver mais uma edição semanal do programa de entrevistas Pode Cá Liberados, comigo e Leila do Vôlei, comando @Senador Cajuru no TikTok e @Pode Cajuru no YouTube, além das demais redes. Até a próxima segunda-feira, 18 horas em ponto.